Nós estamos numa série de mensagens pela noite na primeira carta de Pedro. Estamos fazendo a exposição de 1 Pedro. Já chegamos no capítulo 3 e hoje vamos ler do verso 13 ao 17. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. O tema da mensagem se chama Como enfrentar as injustiças. Como enfrentar as injustiças? 1 Pedro, capítulo 3, do verso 13 ao 17, que diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos no que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra nós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Vamos orar? Deus, está diante de nós a leitura da Tua Palavra sobre as nossas vidas e pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos faça compreender essas verdades e aplicá-las em nossas vidas e saiamos daqui edificados na Tua Palavra. É a oração que eu faço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Como enfrentar as injustiças? Possivelmente, em algum momento da sua vida, você que está aqui e aqueles que estão nos acompanhando, já sofreram ou estejam, de repente, sofrendo algum tipo de injustiça. E isso gera em nós desconforto, gera em nós medo, angústia, às vezes sentimento de raiva que a gente carrega, porque quem já foi injustiçado sabe como que isso machuca a nossa alma. O apóstolo Pedro, aqui na sua carta, ele está lidando num contexto, como eu tenho frisado com os irmãos aqui, de perseguição, de dificuldade desses cristãos que, ao abraçarem a fé, estão num contexto de extrema dificuldade e que precisam demonstrarem a sua fé não somente na esfera pública, mas também dentro da sua casa, no seu trabalho. E foi exatamente aquilo que nós vínhamos falando nas semanas anteriores. Agora, o apóstolo Pedro vai tratar um tema diferente. Se nos versos anteriores do apóstolo Pedro, o tema central era a obediência a Deus em várias esferas, e como devemos, por exemplo, nos relacionar entre irmãos, como deveríamos nos relacionar no meio de trabalho, dentro de casa e na esfera pública. Agora, o apóstolo Pedro, eu ia falar Paulo, estou com o apóstolo Paulo na minha cabeça aqui. O apóstolo Pedro diz que nós não devemos ficar surpresos, assustados ou enganados se essas reações que eu e você vemos a sofrer sejam sempre positivas, porque não serão. Muita gente nesse mundo leva uma vida caracterizada, marcada por conflitos em vez de paz, de adversidades ao invés de tranquilidade, de mansidão, de harmonia. Muitos levam a sua vida marcada pelo orgulho ao invés da humildade, do ódio
ao invés da compaixão. O apóstolo Pedro aqui vai retratar a situação de cristãos que vivem sempre sendo hostilizados por causa da sua fé em Cristo. Numa sociedade que é marcadamente, aqui eu contexto do Império Romano, marcada pela maldade, pela injustiça, pela corrupção. Parece algum lugar, gente? Eu acho que o apóstolo Pedro estava pensando em outro país, né? Quando ele escreveu isso aqui. Cristãos que vivem situações conflituosas. Por quê? Esses cristãos, como nós temos pontuado aqui, são forasteiros. São peregrinos nesse mundo. E por isso vivem sempre sendo ameaçados por causa da fé em Cristo Jesus. A palavra inicial do culto da Bíblia é muito interessante. Parabéns por retratar a vida de Daniel, que demonstra um pouco dessa realidade da qual aqueles que são cristãos lidam no espaço público. Como manter-se como cristãos, mesmo você fazendo aquilo que é bom, que é certo, que é correto diante de Deus e dos homens, e ainda assim sofrer injustiça e perseguição. É disso que o apóstolo Pedro está tratando aqui. O sofrimento é enfrentado pelas pessoas em seu cotidiano. Elas enfrentam o sofrimento porque se identificam com o Evangelho. Em meio a uma sociedade em que o mal, a perversidade, a maldade, a injustiça são considerados muitas vezes normais. O que a gente vive hoje? A maldade, a perversidade, a crueldade são tidas como normais na sociedade. E quando o cristão se posiciona contrário a tais coisas, pronto, a amizade acaba, né? Aquele abraço, aquele afeto, aquele carinho todo com o crente acabou. Ele só dura até a página 2. Porque quando nós nos posicionamos como cristãos nesse mundo marcado pelo pecado, tanta maldade, tanta crueldade, quando mantemos nossas convicções firmes e ainda assim sofremos injustiça, somos perseguidos, acabou. O apóstolo Pedro escreveu para esses cristãos que vivem dispersos. É fácil então nós entendermos como todos vivem numa sociedade em que ser injusto, corrupto, mal, levar vantagem, se dar bem, o famoso jeitinho brasileiro, como a gente costuma dizer, que costuma ser naturalizado, algo normal, corriqueiro, e viver contrário a esses princípios e valores, por sermos cristãos e adotarmos um estilo de vida contrário a tudo isso, seremos com certeza hostilizados. E esses cristãos aqui, em Roma, descritos pelo apóstolo Pedro, estão sendo hostilizados por causa deles serem honestos, deles serem corretos, deles fazerem aquilo que é certo. Estão sendo hostilizados, injustiçados por causa disso. Os membros das comunidades cristãs aqui sofrem no trabalho, sofrem no convívio, sofrem em suas famílias. Esse é o contexto. E o sofrimento que o apóstolo Pedro está tratando aqui é o sofrimento por amor a Jesus Cristo, que deve pautar a nossa ética, as nossas relações no cotidiano. O que fazer diante disso? Sofrer injustiça, sendo cristão, fazendo o que é certo. Desistir de ser cristão? Será que essa é a solução? Abandonar a fé? Sair correndo da igreja? Abandonar Jesus? Os cristãos sofrem por causa do seu estilo de vida e valores que são contrários ao mundo. Não nos iludamos, irmãos e irmãs. Os não crentes, a sociedade civil
e a opinião pública sempre tiveram uma visão negativa dos cristãos. Sempre. E vão continuar a ter. Na realidade, o mundo, a sociedade, é contrário a Cristo e aos seus valores, a sua palavra. Por isso, ridicularizam Cristo. Por isso, ridicularizam os cristãos. Dando motivo ou não. Então, não dá motivo. Não dá motivo. E se somos identificados com Cristo, há sempre a possibilidade que o mundo seja hostil conosco. Toda vez que eu e você nos posicionarmos nesse mundo como cristãos e iremos defender princípios, uma ética cristã que é contrária aos valores desse mundo, esse mundo será hostil a nós. Por isso que João, no Evangelho, capítulo 15, disse assim, versos 18 a 20. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou-me. O mundo, veja, os amaria se pertencessem a ele. Mas vocês já não fazem parte deste mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. E por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à sua. Irmãos, era assim no cristianismo primitivo, aqui, e permanece da mesma forma ainda hoje. Quando nós assistimos os meios de comunicação falando dos evangélicos, é sempre de maneira pejorativa. Seja dando motivo, e muitas vezes nós damos, isso é verdade. Muitas vezes envergonhamos a Cristo, a mensagem do Evangelho, e damos motivo para que o mundo fale mal dos evangélicos, dos cristãos. Mas a gente não precisa dar motivo. Porque o fato de sermos cristãos já será mais do que suficiente para que o mundo nos odeie. E olhe para nós de maneira estranha. Não vai entender por que nós fazemos o que fazemos. Por que fazemos missões, por exemplo? Por que um jovem, um adolescente, sai às vezes do seu país, vai para outro país pregar o evangelho correndo risco? O mundo não entende isso, irmãos. Não entende, não tem a mínima ideia de por quê. Por que faz isso? Sai do conforto da casa dele, da família dele, vai morar em outro país, correndo risco. É louco. Não espere que a sociedade entenda isso. Não espere que a sociedade entenda por que você sendo cristão, que ainda é solteiro, e se guarda para o casamento, para ter relação sexual. O mundo não vai entender isso. Acho que você é louco. O mundo não vai entender por que desses valores, esses princípios bíblicos, do porquê que você prega de Jesus, do porquê que você vem à igreja toda semana, de manhã, de noite, dia de semana. Por que você vai fazer um trabalho para as crianças num sábado à tarde? O mundo não entende isso, irmãos. A gente fica em casa, procurar o que fazer, né? Tem que fazer, não? O mundo pensa assim, irmãos. Onde que está aí? Atrapalhando, pegando folheto, falando de Jesus. O mundo não entende essas coisas. Os intelectuais da sociedade nunca nos viram com bons olhos. Nunca. Os pensadores, formadores de opinião, os jornais, nunca nos viram com bons olhos. As atenções estão sobre nós hoje, como cristãos, porque esse número de evangélicos cresceu muito nos últimos 30, 40 anos. Enquanto éramos um número
pequeno, até mesmo insignificante, não nos davam tanto ibope assim. Mas no momento que crescemos tanto, número grande de cristãos que se dizem evangélicos, pelo menos no Brasil, eles começaram a olhar para nós diferentemente. Por outros interesses, por outras causas, por outras razões. Não porque são nossos amigos, muitas vezes. Não porque estão interessados em saber dos nossos valores, porque eles já sabem. E eles são contra. São contra. E já sabem o que a gente pensa, já sabem. A aproximação deles não é para ouvirem a verdade do Evangelho de Cristo. Não é. Eles já têm as suas percepções e julgamentos a respeito dos cristãos, sobre quem nós somos. Mesmo muitos deles nunca terem vindo numa igreja. Nunca terem conversado conosco. Para tomar um cafezinho. Bater um papo. E percebam, e nada do que fizermos irá fazer eles mudar. A não ser que haja conversão em seus corações e profundo arrependimento, como aconteceu conosco, como aconteceu com esses cristãos aqui que Pedro está relatando. O mundo só vai ouvir-nos quando nós corrompemos a mensagem do Evangelho, quando nós misturamos a mensagem do Evangelho, quando nós transformamos essa mensagem em algo que parece o Evangelho, mas não é. Quando nós vendemos os princípios da palavra a este mundo, ao invés de sermos como Daniel, que não se contaminou com os manjares do rei, quando nós nos contaminamos, aí eles nos ouvem. Por quê? Somos parecidos com eles. Estamos imitando o estilo de vida deles, adotando o padrão de vida deles. Aí eles vão nos ouvir. Ganhamos mais um para o nosso lado, para o nosso time. Aí nos ouvem. Mas enquanto nós mantivermos a nossa firmeza em Cristo Jesus, o mundo vai nos perseguir. Ainda que venhamos a praticar coisas boas, não vão entender. A palavra traduzida aqui no verso 13, zelosos do bem, praticantes do bem, é de onde vem a palavra zelotes, que eram aqueles patriotas mais fervorosos, vou usar uma palavra, um eufemismo aqui, né? Que tinham se comprometido sob juramento a essa causa, libertar a nação de Israel, e fazendo isso por meio violento e a qualquer custo. Eram homens dispostos a arriscarem a sua vida, a sacrificar suas comodidades, a arriscarem suas famílias, seus entes queridos, por causa desse amor à pátria. Esses eram os zelotes. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, nesse verso 13, segundo esse comentarista interessante, é que o nosso amor por Cristo, veja, o amor por Cristo, deve ser fervoroso. Devemos amar a Jesus mais do que todas as coisas dessa vida. Ele precisa ser a razão da nossa existência, o motivo do nosso viver. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à injustiça da qual eu e você estejamos sofrendo, mesmo praticando o bem. No tempo de Pedro, os cristãos começaram a sofrer por causa da justiça. Os pagãos, os descrentes, falavam mal deles, porque não entendiam o estilo de vida deles. Por que eles eram diferentes no ambiente do trabalho? Não faziam como os demais? Por que o relacionamento deles entre marido e mulher era diferente dos pagãos que tinham várias mulheres? Por que o relacionamento, eles não entendiam por que o relacionamento dos cristãos na esfera pública era de obediência
as autoridades constituídas, e não de rebeldia, quebra tudo, taca fogo em tudo. Eles não entendiam isso. Não é diferente hoje quando não crentes falam mal do crente, seja dando motivo ou não. O mundo fala mal da igreja de Cristo, como eu e você falávamos antes de conhecermos a Jesus, irmãos. Possivelmente, muitos aqui que estão nos acompanhando, antes de conhecerem a Cristo, faziam parte desse mesmo grupo, que não entendia, que ridicularizava a igreja, ridicularizava os crentes, debochava dos crentes, quando vinha com a Bíblia na mão, indo para a igreja, quando entregava um folheto, quando te evangelizava. Jesus foi categórico em afirmar: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, irmãos. Mateus 5,10. Veja, nem sempre Deus nos livra do sofrimento. Nem sempre. Mas percebam, Ele sempre há de nos capacitar e irá nos instrumentalizar quando passarmos pelo sofrimento. Nem sempre Deus vai nos livrar do sofrimento, como não livrou aqui. Os cristãos estão passando por um período de perseguição. Quando fazemos o bem e recebemos o mal em troca, Deus nos fortalece, irmãos. Nos consola e nos alegra. Quando sofremos injustiças, porque somos cristãos, e a gente não entende, meu Deus, eu fiz o bem, estou sendo injustiçado, estou sendo perseguido, estou sendo odiado. Cristo nos consola, nos acolhe, nos fortalece, irmãos. O apóstolo Pedro tem uma abordagem semelhante, lá em Tiago, no capítulo 1, verso 2, que diz assim, Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não são algumas, várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A nossa fé é provada e ela sendo provada produz perseverança. Mesmo em meio à injustiça, mesmo contexto aqui de Tiago. Como os crentes podem se considerar bem-aventurados no sofrimento, sendo injustiçados? Deus usa esse tipo de tratamento injusto. Você sabe que está sendo injustiçado. Você sente isso. Mas Deus usa esse tratamento injusto como parte do seu plano eterno para nos fortalecer e nos fazer ou nos tornar mais parecidos com Jesus, irmãos. O apóstolo Pedro tem aqui em mente o profeta Isaías. Esses versos aqui, 14, do capítulo 3, que diz assim, profeta Isaías 8, do verso 12 ao 13. Não chamem conspiração a tudo o que a este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele quem devem temer. É dele que devem ter pavor. Reverência, respeito. Nosso temor não deve ser dos homens maus e perversos que nos perseguem, que nos causam males, que nos provocam injustiças, mas do Senhor.
Muitos cristãos, jovens, adolescentes, adultos também, pensam que a amizade ou a troca de favores com o mundo irá protegê-los. Esse contexto aqui, o imperador aqui, Nero, contexto aqui. Se eu desobedeço a Nero, eu morro. Se eu praticando o bem na sociedade que Nero é o imperador, eu corro perigo, para onde eles forem, eles vão correr perigo de qualquer jeito, irmão. Nesse tempo, nesse mundo que nós vivemos como cristãos, não tem como negociar a palavra de Deus com esse mundo. Não dá para abrir mão. Tem que ser como Daniel. Temos que ter uma firme resolução de que nós somos diante de Deus. De não nos contaminarmos. De não adentrarmos o estilo de vida contrário às escrituras deste mundo. Olha só o que diz Tiago, capítulo 4, verso 4. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Não dá para negociar, irmãos. Luz e trevas não se misturam como água e óleo. Não dizem. Não mistura, irmão. O sal, nós somos sal e luz desse mundo. O céu é para salgar esse mundo, a luz é para iluminar onde tem trevas. Não tem como. Quando cristãos são injustiçados, aí pensam o seguinte: sendo injustiçado, então eu vou fazer uma concessão ao mundo, para ver se ele para de me perseguir. Quem sabe, imagine os cristãos pensando aqui: poxa, Nero persegue os cristãos, a sociedade persegue os cristãos. Vamos fazer uma concessão? Vamos nos tornar amigos de Roma. Vamos negociar a mensagem do Evangelho. Quem sabe assim, eles param de nos perseguir. Não vão, irmão. Não vão. Você vai ser humilhado, você vai ser envergonhado, você vai ser triturado nesse mundo. Mais ainda, não tem como negociar com este mundo os valores do reino de Deus. Jesus em nenhum momento negociou. Se foi odiado, foi perseguido, foi morto. Ser cristão é um caminhar constantemente, é um chamado para sofrer, para o martírio, para a perseguição. Mas veja, a perseguição, o martírio, as adversidades que eu e você enfrentamos e iremos enfrentar por sermos cristãos nesse mundo, redundará em glórias ao nosso Deus, irmãos. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé. Aquela palavra de Jesus a respeito da igreja, por isso que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, isso é verdadeiro, irmão. Se não fosse Jesus, a igreja já tinha acabado há muito tempo. Muito tempo. Se nós voltarmos na história, seja na história bíblica e na história do cristianismo espalhado na face da terra, de homens e mulheres que, com a sua própria vida, pagaram o preço de serem cristãos, que não negaram a sua fé, não negaram a Cristo, mesmo em momentos terríveis de sofrimento, lançados em cadeias, em prisões, sendo envergonhados, humilhados, injustiçados por homens maus, perversos.
A causa do cristianismo tem que ser apresentada em forma atrativa e afetuosa. Verso 15, antes de santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Somente os cristãos podem trazer uma mensagem de esperança a esse mundo caído, irmãos. Porque esse é o papel que Deus outorgou à igreja de Cristo espalhada na face da terra. Não espere que o mundo, que Roma, Nero, a Babilônia, a Assíria, os cananeus, venham trazer uma palavra de esperança, porque não vão trazer, irmãos. Essa incumbência, essa responsabilidade foi dada à igreja. O baluarte da verdade, irmãos. Essa responsabilidade é nossa e das igrejas de Jesus espalhadas no mundo inteiro. Não dá para negociar. A injustiça e o sofrimento não devem nos levar à revolta e à murmuração. Temos estudado aqui pelas manhãs, nosso programa bíblico, convidado que está nos acompanhando, os números. É no deserto que eu e você somos experimentados, testados. É no deserto, irmãos, onde vemos a provisão de Deus, o cuidado dele. É ali que nós somos testados para darmos passos adiante, frente ao chamado que ele tem para cada um de nós. Falei isso pela manhã. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O sofrimento, irmãos, é uma oportunidade para defendermos a nossa fé. É o que aparece no verso 15 e 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O apóstolo está dizendo assim, olha, você é cristão, vocês vão falar mal de você. Fica tranquilo, tá? É natural. Vão falar mal. Então não dê motivo para que falem. Porque, dando ou não, vão falar mal do mesmo jeito. E quando vierem falar mal, se você é um bom cristão, dá bom testemunho, fale com mansidão a respeito da sua fé, para aqueles que não conhecem. Aprende a razão da sua esperança, o que motiva você a fazer o que você faz. Por que nós somos cristãos? Por que nós estamos aqui, semana após semana, investindo no reino de Deus, para que outras pessoas possam experimentar da graça de Jesus? É porque algo sobrenatural aconteceu na minha e na sua vida, irmãos. Por isso que você está aqui. Que faz cristãos no mundo inteiro saírem de suas casas, às vezes um domingo, pela manhã, à noite, às vezes lugares de risco, e ir à igreja para adorar a Jesus, ouvir a sua palavra, crescerem na graça e no conhecimento dele. Caminhando para o final. O sofrimento e a injustiça devem ser vistos como uma oportunidade de recebermos as bênçãos espirituais do Senhor, e não como uma desculpa para comprometer a fé diante de um mundo hostil à nossa fé. Os cristãos que sofrem injustamente e mantêm a consciência limpa, tranquila, envergonham aqueles que difamam a nossa fé. Um cristão com a consciência limpa, tranquila diante de Cristo, porque sabe que fez e faz aquilo que Deus está mandando, tem a consciência tranquila diante do Senhor e dos homens, sem que nada possa lhe acusar. Aqueles que o acusam, fiquem
ficam envergonhados. Jesus passou muito por isso. Buscavam o tempo todo alguma coisa para acusarem Jesus. Mas não tinham que acusá-lo. Eles fizeram, mentiram. Como acontece com aqueles que servem Jesus hoje, irmãos. As pessoas vão mentir, vão tentar nos desqualificar, vão nos tratar muitas vezes desrespeitosamente por causa da nossa fé em Jesus. Vão rir de nós. Mas as Escrituras falam isso aqui mesmo. Jesus sofreu perseguição por amor a Deus o Pai. Você acha que nós não vamos sofrer perseguições, injustiças nesse mundo? Sigamos o exemplo de Paulo, lá em Atos 24:16. Por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo, perseguido, irmãos, o tempo todo, por sua fé em Cristo Jesus. Porque ele não negociou a sua fé. Foi firme. Foi corajoso. Como eu e você devemos ser nesse mundo que é hostil à nossa fé. Que debocham de nós. Que riem de nós, dando motivo ou não. Que possamos manter a nossa fé firmada no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Com a consciência limpa e tranquila de Deus diante dos homens. Sem ter o que as pessoas que não conhecem a Cristo falem mal de nós. Porque, querendo ou não, elas vão falar. Vão ter razões, vão buscar razões para falarem mal da nossa fé. Não negocie a sua fé, jovem, adolescente. Não negocie. Sejamos como Daniel, como foi falado aqui no início. Firmes. Vamos jogar no fogo. Firmes. Vocês conhecem a história? Tamanha raiva que se manteve ali. Pega os três, joga na fornalha ardente, aumenta 7 vezes o fogo para esses miseráveis serem torrados. Que não estão obedecendo, não estão se curvando ao grande imperador Nabucodonosor. Estão prestando culto aos deuses desse tempo. Não se curvem. Não se deixem enganar. Não se iluda. Pensando que o mundo gosta muito e que não querem nos destruir. Não conhecem a mensagem da fé. Precisamos anunciar o Evangelho puro e simples, esse mundo marcado pelo pecado, para que, quem sabe, pela graça de Deus, possam também ser alcançados por ela, assim como nós fomos, e receberem salvação eterna, irmãos. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Você tem sofrido injustiça por ser cristão? Por ser cristão? Fica chateado, não. Fica triste, não. É isso mesmo que vai acontecer com aqueles que são cristãos nesse mundo. Por causa da sua fé em Cristo, você vai ser perseguido, vai ser injustiçado, vai sofrer retaliações, o mundo não vai te compreender. Por mais que você tenha que explicar, porque eu sou crente, porque eu amo Jesus, porque a palavra de Deus diz, o mundo não está nem aí para essas coisas. A opinião pública não está nem aí para os cristãos, só para falar mal, só para ridicularizar, dando motivo ou não. Então tenha uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Seja firme
na sua fé. Confie em Jesus Cristo. Deposite nele a sua esperança. Que sejamos santificados diariamente pela sua palavra. Deus, rogamos a Ti as bênçãos espirituais sobre a nossa vida nessa hora. Que possamos olhar para as injustiças com um olhar cristão, de discípulo e discípula de Cristo. Jesus disse que nesse mundo seríamos perseguidos por causa da injustiça, sofreríamos por causa disso. Mas aqueles que sofreram e sofrem por isso, dos tais ao reino dos céus. Que o nosso olhar seja esse. Olhamos para o alto, para o nosso alvo, que é Jesus. Lancemos, ó Deus, as nossas injustiças que sofremos, perseguições, maus tratos, incompreensões, esses sentimentos que magoam, que maltratam a nossa alma, nas tuas benditas mãos, Senhor. Que tem cuidado do teu povo, o Senhor cuida de nós. O Senhor luta as nossas lutas. É o Senhor que nos defende, é o Senhor que nos protege. É a tua boa mão que não nos deixa, Deus, sermos destruídos. São as suas infinitas misericórdias sobre nós que nos mantém de pé. É que sustenta a nossa igreja, é que sustenta a igreja de Jesus espalhada na face da terra. Ó Deus, que não nos vendamos, que não corrompamos a tua mensagem para sermos aceitos nesse mundo. Que não negociemos a tua palavra, achando que a Babilônia, Nero, os imperadores, César, vai nos conceder graça e perdão. Isso não vai acontecer. O único que pode oferecer e nos dar gratuitamente graça, perdão, é Jesus Cristo, que foi morto por Deus, por César. Mas o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia. E por isso, ó Deus, temos esperança. Nem a morte pôde vencer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E isso que nos mantém de pé, isso que nos encoraja a pregar a tua palavra, a fazer o que fazemos como igreja, sem negociar, ó Deus, a tua palavra. Nos sustenta, Deus, nos dando graça, força, mediante as adversidades que enfrentamos, as injustiças que sofremos, possamos aprender a confiar e descansar em Ti, quando somos injustiçados. Não busquemos a vingança, porque ela pertence a Ti. Que confiemos na Tua graça e na Tua bondade, no Teu agir sobrenatural sobre nós. Que não revidemos o mal com o mal, mas o mal com o bem. A maldade com a bondade. A injustiça com a justiça de Cristo, por meio do Evangelho. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o nosso Pai, e que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus, derramadas sobre a comunidade Batista Redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. E amém. Vamos tocar de pé, vamos orar ao Senhor com a última canção, encerrando o culto dessa noite. Domingo que vem, nosso culto pela manhã, às 10h15, nossa escola dominical às 9 horas, e às 19 horas, nosso culto noturno. Vamos juntos adorar o Senhor.
É.